Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade à parte do produto. Então, nas videoaulas passadas, nós já listamos os produtos, incluímos um novo produto, excluímos um produto, agora falta a gente alterar os dados do produto. Então, a gente vai ver como fazer a alteração nessa videoaula. Então, para a gente começar, vou precisar que vocês abram o Eclipse de vocês e a gente vai mexer especificadamente em dois arquivos. A gente vai mexer no XHTML do produto e a gente vai mexer também no Manage Bin do produto. Então, vamos abrir ele para a gente começar então. Então, eu estou aqui com o meu Eclipse já aberto, né? Vou expandir o projeto da drogaria. Vou expandir o Java Resources. Vou expandir o SRC. Vou expandir o bin, aí vou abrir o produto bin, então é o primeiro que eu vou mexer. Aí vou expandir o Web Content, expandir o Pages e vou abrir o produto XHTML. Então eu vou precisar mexer nesses dois arquivos aqui para que a gente consiga fazer a edição. Vou começar pelo produto bin. Para editar, pessoal, é bem parecido com gravar um novo produto. Por quê? Quando a gente gravou um novo produto, a gente criou o produto do zero, aí carregamos o combo box e a partir daí a tela foi carregada. Então nós tínhamos um preparar novo. No caso da exclusão, a gente não precisou fazer o preparar exclusão, porque já para eu capturar o clicado da tabela, nós usamos uma tag própria do JSF e eu não precisei carregar o combo no caso quando eu trabalhei com exclusão. O caso da edição é bem similar ao caso do novo produto. O que muda? O combo box também vai ter que aparecer no caso da edição, porque pode ser que eu queira trocar o fabricante. O que vai mudar basicamente é que eu não vou dar new no produto. O produto eu vou preencher ele com base no que o usuário clicar na nossa tabela que está no nosso XHTML. Então vamos começar. Eu vou precisar fazer duas funções. Eu vou precisar fazer o preparar editar e vou precisar fazer o editar mesmo. Por que eu vou precisar desses dois? O editar realmente é o que faz a edição, o que chama o SQL que faz o update. Já o preparar editar, o propósito dele vai ser para carregar o combo box. Então vamos maximizar aqui o nosso produto bin, vamos rolar até o final e vou codificar duas funções. Então eu vou codificar o preparar editar e vou configurar, no caso, o editar. Então, primeiro eu vou começar com o preparar editar. Então, vou fazer um método público. Ele é void sem retorno. Ele vai se chamar preparar editar. Aí, dentro dele, eu vou precisar fazer um try catch, pois ele vai disparar a exceção, try catch. Lembrando que estamos usando SQL exception. Aí dentro do catch eu vou basicamente chamar, esse erro que está dando aqui, você pode ignorar. Esse erro é porque eu não coloquei nada ainda no meio do try, mas depois ele vai sumir. Vou mandar ele imprimir a pilha de execução, através do stack trace, e vou jogar uma mensagem de erro na tela, através do nosso JSF util. Vou pegar a mensagem que vier do banco de dados. Então o começo, pessoal, é igual para todos que usam acesso a banco. Tá, vamos só lembrar do preparar novo. Deixa eu subir um pouco aqui. O preparar novo, ó, ele criava um produto, criava o down e carregava o combo. Eu não vou precisar dessa linha 69, porque essa parte da linha 69 vai ser preenchida pela tag do JSF. Eu só preciso fazer essa linha aqui que está 71 e a 73. Então eu vou precisar criar o down e vou precisar chamar o listar. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou simplesmente, no preparar editar, eu vou chamar o fabricante down, vou criar ele, fabricante down igual a new fabricante down, e vou daí falar que o meu combo fabricante recebe o resultado do listar. Pronto, está carregada a minha combo box. Ah, tem algum jeito, por exemplo, de evitar o preparar editar? Tem. Tem autores que eles preferem fazer o carregamento do combo assim que eu já abro a listagem. Aí quando eu carrego a tela de edição, o combo já está pré-carregado.
São abordagens. Eu prefiro carregar no momento que eu vou abrir a tela, porque daí eu sempre tenho certeza de pegar a listagem mais atualizada. Porque se alguém editou um fabricante, então eu acabei de entrar no editar, eu sei que com certeza eu vou pegar o mais atualizado possível. Tá, fiz aqui o preparar editar. Agora eu vou fazer o método de editar. Então vou fazer um método público, void editar, abre e fecha parênteses. E aí também ele vai ter try catch, do mesmo jeito que o outro. Também vai ser SQL exception. Ah, detalhe, percebam que o erro sumiu agora aqui, porque eu fiz o meio do try. Vou mandar imprimir a pilha de execução e vou adicionar uma mensagem de erro com o meu JSF, util. Então, vou adicionar uma mensagem de erro, que no caso vai ser a mensagem que vier do banco. Agora aqui dentro, o que eu vou ter que fazer no editar? O editar é basicamente igual ao editar do fabricante. No editar do fabricante, nós criamos o fabricante DAO, chamamos o método de editar, dei uma mensagem de sucesso e recarreguei os dados da pesquisa. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer isso pro produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o meu produto DAO. Produto DAO. Aí eu vou chamar o editar, então vou chamar DAO.editar, passando o meu objeto do tipo produto. Aí eu vou mandar recarregar os dados da tabela, porque a gente viu que quando eu edito, o dado fica desatualizado, então eu preciso recarregar a listagem. Então eu vou falar que o itens recebe o resultado do DAO.listar. E por fim, vou colocar uma mensagem de sucesso, usando o nosso JSF util. Aí eu vou colocar produto editado com sucesso. Pronto, está feito o nosso preparar editar, está feito o nosso editar. O que falta no preparar editar é eu passar qual é, no caso, o produto selecionado, para ele saber daí a qual fabricante pertence aquele determinado produto. Só que isso a gente vai fazer no XHTML. Para o ManageDB que eu preciso são esses dois que vocês precisam adicionar. Agora vamos no nosso XHTML. Basicamente, para eu fazer o editar, eu também vou fazer um diálogo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou começar até pelo diálogo, que é mais fácil. O diálogo do editar é muito parecido com o diálogo do novo. Então, se você quiser até, às vezes, para otimizar tempo, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para ganhar tempo, pode ser até viável. Só tomar cuidado para trocar as coisas certas. Mas é bem parecido. Mas no meu caso eu vou digitar para a gente ir lembrando os comandos. Mas vai ser bem parecido porque no caso do editar eu vou precisar também fazer o combo box. Então eu vou rolar até aqui o final. Então aqui eu tenho meu diálogo de excluir, que foi feito na videoaula passada. E agora eu vou começar o diálogo do editar. Então o diálogo do editar eu vou começar fazendo o nosso pDialog. O nosso pDialog, então eu vou criar a primeira propriedade, que é o idGetVar, que é aquele que eu uso para chamar e esconder o diálogo. Então no idGetVar eu vou colocar dlg prod editar. Esse vai ser o nome que eu vou utilizar quando eu precisar mostrar e ocultar o diálogo. Vou colocar outras propriedades que vocês já estão acostumados. Vou colocar o closable false para dizer que ele não pode ser fechado. Vou colocar o draggable false para dizer que ele não pode ser arrastado. E vou colocar o resizable false para dizer que ele não pode ser redimensionado. E por fim, eu vou colocar o header para colocar um cabeçalho no meu diálogo. Então o meu header vai ser produto-editar. Aqui dentro, assim como nós já fizemos nos outros diálogos, eu preciso criar um formulário. E para esse formulário eu preciso colocar um ID, porque depois eu vou precisar chamar o JavaScript em cima desse ID. Então eu vou chamar de frm prod editar. Esse vai ser o nome do meu formulário. Dentro do meu formulário eu vou precisar criar dois Pinel Grids, onde um Pinel Grid é para eu colocar os campos onde o usuário vai digitar e o outro Pinel Grid é para colocar os botões.
Então eu vou colocar aqui o primeiro painel grid, ele vai ter columns 2. E lembrando, esse primeiro painel grid, eu preciso colocar um ID nele, porque esse painel grid eu preciso fazer depois um refresh via Ajax. Então eu vou chamar ele de PNL prod editar. Aqui dentro eu vou criar os campos que o usuário vai poder digitar. Lembrando que o código o usuário não pode alterar, porque o código auto-incremento até não tem sentido dele editar o código. O código eu vou simplesmente exibir. Então eu vou criar aqui um output label, onde esse output label vai ter o value do código. E aí eu vou colocar um output text para imprimir, no caso para mim, ele vai imprimir o código. Lembrando, para imprimir o código eu preciso amarrar com aquela variável produto que está no manage de bin. Então eu vou colocar sharp, abre e fecha chaves, dentro da chave Ctrl espaço, eu seleciono o manage de bin produto, ponto final, Ctrl espaço, eu seleciono o produto, ponto final, Ctrl espaço, eu dou um enter no código. Pronto, ele vai imprimir o código para mim. Agora eu preciso fazer os demais campos, que é a descrição, o preço e a quantidade. Esses daí o usuário vai poder alterar. Então eu vou começar a fazer eles então. Vou colocar um output label. Vou começar pela descrição. A descrição, para ele digitar, vai ter que ser um input text. No input text a gente viu que eu posso colocar o value, eu posso colocar o max leng e posso colocar o size. O value é eu amarrando com a variável que está no manage de bin. Então, sharp, abre e fecha chaves, o nome do manage de bin, ponto, nome do objeto, ponto, nome do campo. O max leng eu vou colocar, no caso, 50, né, que ele pode digitar até 50 caracteres, e vou colocar size 30, ou seja, são 30 colunas o tamanho dele, é a largura. Vou criar um outro agora, no caso, para o preço. Então, output label, value, e vou colocar aqui o preço. O preço é um número real, então eu não preciso colocar max leng. Então, eu vou colocar um input text aqui, só vou colocar o value e vou colocar só o size. O size nós estávamos padronizando em 10, você pode aumentar ou diminuir de acordo com a sua necessidade. O value, mesma coisa, sharp, abre e fecha chave, o nome do manage de bin, ponto, nome do objeto, ponto, nome do campo. E por fim, a quantidade. Então, mais um output label, vai separar quantidade. E aí, vou colocar um input text para a quantidade, que também vai ser value e também vai ser size. No caso, size vai ser 10. E vou amarrar ao meu manage de bin, no caso ao produto e no caso ao quantidade. Pronto, essa parte aqui a gente fez igualzinho no novo. Agora vem a parte referente ao combo box. O combo box agora eu vou ter que exibir ele, no caso, igual eu fiz no novo. Então eu vou ter que criar um pselect one menu. Então eu vou criar aqui um diálogo, né? Um rótulo. Vou criar um rótulo aqui. Esse rótulo vai ser o rótulo do fabricante. Aí vou começar a criar o meu select one menu, que a gente já explicou para vocês em vídeo aulas passadas. No select one menu eu preciso colocar duas propriedades, o value e o filter. O filter é true, para dizer que eu vou filtrar ele. Lembrando, o filter é para eu poder filtrar pelo label, ou seja, no caso ele vai filtrar pela descrição do fabricante. O value eu tenho que colocar a chave estrangeira do fabricante. Então eu vou ter que mapear isso. Então para mapear isso eu vou colocar, no caso, desculpa, eu falei errado, a chave estrangeira do produto, que no caso é o fabricante. Então eu vou colocar o sharp, abre e fecha chaves, dentro das chaves Ctrl espaço, eu escolho o manage de bin produto, ponto, eu escolho o produto, ponto, Ctrl espaço, eu escolho o fabricante, porque o fabricante é a chave estrangeira do produto,
ponto, eu escolho daí quem é a chave estrangeira, no caso, o código. Então aqui eu estou mapeando dentro do meu manejo de BIM produto, estou acessando o produto, dentro do produto acessando o fabricante dele, e dentro do fabricante dele pegando o código do fabricante. Agora, dentro do Select One Menu, eu vou precisar colocar dois componentes que eu já mostrei. O primeiro é o Select Item no singular, e o outro é o Select Itens no plural. Vou precisar colocar esses dois. O Select Item no singular, ele serve para a gente fazer aquela mensagem. Selecione um fabricante. Só serve para isso. É um item da coleção. Nele eu tenho que colocar item value e tenho que colocar item label. O item value dele fica vazio porque no caso ele não é um dado real. Ele só é um dado de formatação que aparece na tela. Então eu só vou colocar label para ele. O label para ele vai ser selecione um fabricante. Esse vai ser o label. O select itens, que é o mais importante. O select itens, ele tem várias propriedades que a gente precisa usar. Eu preciso definir o value dele, preciso definir o var dele, preciso definir daí o item value dele, e o item label dele. Lembrando que é cada uma dessas propriedades. O value é o nome do ArrayList, é o nome da variável que representa o combo. O var, ele é somente um fabricante. O item value é o código, no caso é o que eu vou gravar no banco de dados, e o item label é a descrição, é aquilo que eu vou mostrar para o usuário final. Então eu vou colocar primeiro aqui o value. Sharp, abre e fecha chaves, dentro da chave Ctrl espaço, eu escolho o Manage BIM produto, ponto final, Ctrl espaço, eu escolho daí o combo fabricantes. Aí o meu var eu vou chamar de item. Por que item? Quer dizer que vai ser um item do combo, ou seja, é o item corrente. Aí eu vou falar que a chave, o que eu vou gravar é o código do item corrente. Como que eu faço isso? Eu vou colocar Sharp, vou colocar o nome do var, que é item, ponto, código. Aonde que ele vai copiar esse código? Ele vai copiar nesse value. Então, o item value, ele é copiado no value do Select One Menu. Por isso que eles são chave primária com chave primária. Então, aqui ele casa código com código. O item label, mesma coisa, jogo da velha, abre e fecha chaves, item, ponto, descrição. Pronto, está feito o meu primeiro painel que tem os dados que o usuário vai digitar. Agora eu vou criar o segundo painel grid. O segundo painel grid vai ser para colocar os dois botões. O segundo painel grid ele não precisa de ID, porque eu não vou precisar atualizar nada dele via Ajax. Se eu fosse precisar, eu teria que colocar daí um ID para ele. Eu vou precisar de dois botões então. Eu vou precisar de um botão que vai ser o botão editar. E vou precisar do botão que vai ser o botão, no caso, cancelar. Eu vou começar pelo botão cancelar porque ele é mais simples. O botão cancelar, ele simplesmente fecha o diálogo. Então o que o cancelar faz? No onComplete dele, o que ele faz? Ele chama o comando pf, passando o nome do diálogo, entre aspas, simples, que é o dlg prod editar, aí ele dá um ponto hide, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Só faz isso cancelar, ele fecha o diálogo. Já o editar, ele tem que fazer várias coisas. O editar, então, vamos começar então. A primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar o Action Listener dele. O Action Listener dele, ele basicamente ele vai chamar aquele método editar que nós implementamos nessa videoaula. Então eu vou colocar Sharp, abre e fecha chaves. Dentro da chave eu coloco o nome do Manage de BIM, ponto, o nome no caso do método. O método chama-se editar. Pronto. Aí a gente viu que quando eu uso o Action Listener, ele traz algumas implicações. A primeira implicação é em quem que ele vai atualizar. Ele vai atualizar então, ele vai ter que dar um update.
O primeiro update que ele tem que dar é no nosso growl. Para a gente lembrar o nome do growl, deixa eu minimizar aqui na verdade. Vou abrir o templates, vou abrir o modelo sistema. O nosso growl chama MSG Global, então ele precisa atualizar esse growl aqui. Por quê? Ao chamar o editar, pode ser que dê erro, pode ser que deu certo. Então ele vai precisar atualizar esse componente. Então eu vou colocar MSG, vou chamar MSG Global. Outra coisa que eu preciso atualizar é o meu data table. Vamos lembrar o nome do data table aqui em cima. O meu data table, ele chama-se TBL Prod Listagem. Ele está dentro do formulário FRM Prod Listagem. Então eu vou ter que usar esses IDs aqui para chamar o update. Primeiramente eu coloco o nome do formulário, depois o nome do data table. Então vamos voltar lá embaixo. Vou colocar espaço, dois pontos, o nome do formulário, FRM Prod Listagem, dois pontos, o nome do data table, que é TBL Prod Listagem. Pronto. Agora, o que mais que eu preciso atualizar? A gente viu que eu preciso fazer o onComplete. O onComplete ele vai fazer basicamente duas coisas. A primeira, ele vai fechar o diálogo corrente e depois ele vai limpar os filtros do data table. Vocês devem lembrar que deu um bug que a gente resolveu nas videoaulas passadas, aonde os filtros eles não eram limpos, então eu vou precisar fazer isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar o comando pf aqui, dentro da aspa simples vou colocar dlg prod editar e vou colocar ponto hide, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora, o que eu vou fazer? Voltando aqui no data table, no começo, o data table ele também tem um id_get_var. Lembrando, sempre que eu precisar chamar um JavaScript em cima, o próprio componente chamar algo dele, eu tenho que usar o id_get_var dele. Quando eu precisar fazer um update nele, eu uso o id dele. Então eu vou precisar usar o id_get_var da nosso data table, que é o tabela prod listagem. Então vou voltar lá embaixo e vou colocar tabela prod listagem ponto clear filters. Eu já mostrei para vocês esse comando. Ele limpa ponto e vírgula, ele limpa os filtros do data table. Pronto, está feito o nosso diálogo, só que ainda não vai funcionar, porque eu não tenho ainda nenhum botão que chama esse diálogo. Agora, o que falta então? Agora, o que falta é eu ir lá no nosso data table e colocar um botão para chamar esse diálogo. Esse botão eu vou colocar aqui dentro, ó, do p-column das opções. O que eu vou fazer aqui? Aqui, basicamente, eu vou ter que colocar mais um command button. Só que eu vou colocar igual o command button do excluir. Eu vou colocar abre e fecha. Então, eu vou colocar um p command button. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar o ícone de editar. O ícone de editar, o lápis, ele chama o i-icon-pencil. Esse é o ícone que desenha o lápis. No onComplete dele, o que eu vou mandar ele fazer? Só que aí, antes de eu fazer o onComplete dele, eu vou ter que fazer o seguinte, ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ter que ter um Action Listener. Por que ele vai ter que ter um Action Listener? Porque ele vai precisar chamar o preparar editar, para que seja carregado o combo box. Se eu não colocar o Action Listener aqui no Pencil, o que vai acontecer? Ele não vai carregar para mim o nosso combo box, e aí não vai ter o efeito que eu quero. Então eu vou chamar aqui Sharp, abro e fecha chaves. Aqui dentro eu vou chamar o meu manage de bin, ponto, preparar, editar. Aí eu vou colocar o onComplete nele. O onComplete nele, ele vai chamar o meu diálogo através do comando pf. Então pf, abre e fecha parênteses, aspas simples, é o dlg, prod editar. Ele dá ponto, show, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Além disso, ele vai precisar fazer um refresh. Por quê? A gente viu que quando eu mando editar, quando eu faço preparar novo, preparar editar ou preparar excluir, o painel ele acaba tendo um delay de refresh. Eu preciso forçar esse refresh através de um update. Eu vou precisar, deixa eu só rolar lá embaixo, eu vou precisar mandar ele atualizar esse componente aqui, ó.
eu vou precisar mandar ele atualizar o PNL prod editar, que está dentro do formulário FRM prod editar. Então vamos fazer isso então. Eu vou mandar então agora fazer um update. O update eu vou precisar no caso... Opa, acabei fazendo errado. Depois da aspas dupla. Update. Eu vou precisar fazer 2 updates. Um update vai precisar ser no growl. Por quê? Esse comando preparar editar, ele chama a chamada do combo box. A carregamento de combo box chama banco, então pode dar erro. Então aqui eu vou mandar ele atualizar o MSG global, caso apareça algum erro. Espaço, vou mandar ele atualizar aquele Final Grid. Então é 2 pontos. O nome do formulário, FRM prod editar. 2 pontos, o nome do painel, PNL prod editar. Pronto, só falta agora um ajuste, que é esse comando aqui que nós usamos na linha 50. Esse comando da linha 50 pega o item corrente e copia no produto que está no Manage Bin. Isso daí é importante não esquecer, senão ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro falando que o seu produto está nulo e vai começar a disparar a exceção. Então não pode esquecer de colocar o set property action listener. Então lembrando que aqui no target vai ficar igual do excluir, vai ser o nome do Manage Bin, ponto, o produto. E ele vai receber o item selecionado, que é o que está no var da tabela. Pronto, está feito o editar. Vamos testar para ver se deu certo. Então eu vou minimizar o meu projeto. Vou clicar com o botão direito no meu projeto drogaria. Vou escolher a opção Run As. Vou escolher a opção Run On Server. E vou pressionar o botão Finish. E vou aguardar agora o meu projeto ser carregado. Vou maximizar aqui o meu navegador. Vou vir na opção Cadastros, Produtos. Aí vou querer editar. Então para editar é só eu clicar no lápis. Então é só vir aqui, por exemplo, eu quero editar esse produto 8. Eu vou, por exemplo, clicar aqui no lápis, ó. Ele já carregou para mim, ó. Carregou o produto 8, o preço, a quantidade e já trouxe o fabricante certinho. Por que ele trouxe o fabricante certo? Ele trouxe o fabricante certo porque eu fiz o preparar e editar, que carrega o combo, e além disso eu atribuí o produto corrente naquela set property action listener. Então ele já traz certinho o selecionado. Então eu posso marcar outro se eu quiser ou manter o mesmo. O botão cancelar ele está funcionando, ó, pressionei ele. Se eu quiser, eu posso filtrar, por exemplo, produto 8, por exemplo. Vou mandar editar ele. Então vou editar aqui ele. O produto 8, na verdade, vou clicar no lápis aqui para editar. Ele vai ser o produto 80. Ele vai custar de 8,88. Vou colocar mais um 8 aqui. Vou colocar R$ 88,88. E eu tenho estoque 80. E vou trocar o fabricante dele. Se eu quiser, eu posso filtrar. Vou trocar para Eurofarma. Vou pressionar o botão editar. Pronto, apareceu aqui a mensagem. Produto editado com sucesso. Ele limpou os meus filtros. E ele está aqui, ó. Produto 80. Ele editou o preço. Editou a quantidade. E editou também o fabricante. Pronto, está funcionando. Só para vocês verem como ficou então a solução final, eu vou passar aqui como ficou o produto BIM. A solução final, vou passar aqui devagar para vocês verem como ficou a solução final do produto BIM, para vocês compararem com o de vocês. Então, só para vocês verem como ficou, para ir comparando, caso tiver com algum erro. Então, passando aqui só para vocês compararem com o de vocês aí, caso der algum problema, você checa se o seu ficou parecido com o meu. Na videoaula de agora, basicamente, a gente adicionou o preparar e editar e adicionou o preparar editar e o editar. O resto já veio das videoaulas passadas, mostrando como ficou o produto. O produto então passando XHTML, né, como que ele ficou a solução final dele. Vou passando para vocês verem o que eu fiz. Basicamente no Data Table, o que eu fiz? Eu fiz esse P Command Button aqui, ó, nessa videoaula.
Então, esse aqui que eu estou grifando é a novidade da videoaula de agora. Continuando passando. Aqui está o diálogo do novo, videoaula passada. O diálogo do excluir, videoaulas passadas. E tem o diálogo do editar. Esse aqui é da videoaula atual. Então, vocês vão precisar também codificar esse daqui no projeto de vocês. Então, basicamente, pessoal, foi isso que eu fiz de diferente para vocês verem como ficou. Com isso, pessoal, a gente fecha as quatro operações básicas do produto, que é incluir, editar, excluir e listar. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, nem de compartilhar essa videoaula. A gente se vê na próxima aula, pessoal. Abraços, até mais.